uma alegria estar aqui novamente, neste momento de estudo, né, que nós vamos aí dar uma pincelada sobre os ritos e as questões da Semana Santa. Como nós vamos passar dia por dia, então vamos tentar, cada dia, no final, eu pergunto se tem alguma dúvida, né, se quer falar de alguma curiosidade, e a gente vai caminhando de acordo com a semana. Pode ser? Lembrando que a liturgia, ela não é um simples, na verdade, ela não é um simples, ela não é um teatro ou uma representação daquilo né, que ela está indicando. Mas a liturgia, ela é um acesso para viver aquilo que nós celebramos. Então, quando a gente celebra Domingo de Ramos, quando a gente celebra a Paixão do Senhor, quando a gente celebra a Páscoa, é como se fôssemos transportados para o acontecimento. Nós somos tocados pela força do acontecimento, né? Aqui a gente trabalha o lado racional e o lado espiritual dessas questões, então, como não depende só do humano, depende também do divino, nós somos transportados para o lugar e para a situação, para o evento que nós estamos celebrando. Por isso se fala de memória. Memória para o judeu, né? Memória na Bíblia, não é lembrança de o que eu comi hoje de manhã, o que eu fiz ontem, Não, memória é atualização. Quando se faz memória, se conecta ao fato que está se fazendo memória. Então, todas as celebrações da Semana Santa, né, essa semana que nós chamamos de Semana Maior, elas são celebrações que vão nos conectar diretamente com aquilo que está sendo celebrado, com aquilo que está sendo ali vivenciado. Então, ao celebrar a entrada do Senhor em Jerusalém, o triunfo do Senhor, nós não estamos simplesmente lembrando que um dia o Senhor entrou, mas nós estamos entrando com o Senhor em Jerusalém, nós estamos festejando com o Senhor em Jerusalém. Por isso tem que ter muito cuidado. Primeiro, na fidelidade à tradição, à liturgia, né, aquilo que a igreja nos ensina, e segundo, cuidado para que os ritos e para que a celebração ela não seja superficial e nos leve a viver este momento de forma rasa, né? De fato, precisa ser um momento orante, um momento bem preparado para que as pessoas sejam introduzidas no mistério. Os nossos irmãos ortodoxos, eles valorizaram mais a questão da vivência litúrgica, que infelizmente a Igreja Ocidental perdeu um pouco. E lá, tanto que se diz que vai se celebrar a divina liturgia. A divina liturgia. Nós também acreditamos na divina liturgia, porque a liturgia ela é humana e divina, mas a Igreja do Ocidente ela perdeu um pouco isso e é preciso, então, este resgate. Então, vamos. Eu pontuei algumas coisas aqui para a gente ir trabalhando aí sobre a Semana Santa e os seus ritos. Primeiro, antes de entrar na Semana Santa, só para a gente entender sobre o Setenário das Dores, não é? Que é uma tradição que brota ali da Espanha, Portugal, e que vem trazida, então, para o Brasil, e que se instala, então, de forma muito especial em Minas Gerais, né? É uma coisa muito própria nossa, que foi conservada, que é a tradição do Setenário das Dores de Nossa Senhora. O Setenário das Dores não é uma liturgia oficial, como é, por exemplo, a missa de Domingo de Ramos, a missa da Quinta-feira Santa, a ação litúrgica na Sexta, da Paixão. O Setenário das Dores é o que a gente chama de paraliturgia. O que é isso? É uma liturgia popular, é uma expressão, um modo de rezar do povo, que a igreja adota, mas que ela está para levar-nos ou para preparar-nos para a liturgia de fato. Então, aqui existe uma confusão até, né, de querer introduzir o setenário dentro de missa, né, isso não deveria ser feito, porque o setenário não é missa. O setenário é um rito próprio, onde, a partir ali da contemplação da dor, da oração da ladainha de Nossa Senhora, dos cantos apropriados, nós vamos meditar sobre as dores de Maria, em preparação para a Semana do Filho.
né? Maria, ela não, mesmo celebrando o centenário das dores de Nossa Senhora, todas essas dores elas estão e apontam para o mistério central, que é o próprio Cristo. Então, o centenário das dores é uma tradição da Igreja, mas que nasce do meio popular e é adotada pela hierarquia da Igreja, e é uma tradição que prepara aí para a Semana Santa, trazendo e vivendo as dores de Maria Santíssima. Mas, de forma oficial, a Semana Santa, ela então se inicia no domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nós estamos acostumados a falar assim, é domingo de Ramos, mas é domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Não sei se vocês se recordam, e nós vamos ver aqui, no domingo de Ramos também faz-se a leitura da Paixão do Senhor. Existem 2 evangelhos lidos no domingo de Ramos. Um é da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, o outro é a narrativa, a história da Paixão do Senhor. Por quê? Porque a Igreja Oriental, ela celebra a Divina Liturgia, o Santo Sacrifício, né? Mas nos dias, na verdade, no domingo, né? Que é o dia da Igreja, que é o dia do ressuscitado, que é o dia que a Igreja celebra a paixão, morte e ressurreição. Então, na Igreja Oriental, né? Os ortodoxos, eles celebram a paixão do Senhor no domingo. Então, o outro domingo é o de Páscoa, esse é de Ramos e da Paixão do Senhor. A Igreja Ocidental, né, nós, os romanos, católicos romanos, nós adotamos isso também, porque nós somos da mesma linhagem, da mesma raiz. Então, nós adotamos esta dupla personalidade, vamos assim dizer, essa duplicidade do domingo de Ramos. É o domingo de Ramos, que é a glorificação do Cristo, a glória do Senhor que entra em Jerusalém, e depois, na segunda parte da liturgia, a paixão do Senhor. Então, veja, são elementos vividos no domingo de Ramos. Jesus como rei, que é aquele que entra, né? Existe a profecia que fala que o rei virá sentado no lombo de um burrinho, né? Que ele é o rei simples, o rei da pobreza. Ele é aquele que é o servo de Javé, que é o servo de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. É aquele que vive a pobreza radical, né? E depois o sacrifício da cruz. Então, todos esses elementos, servo, rei, servo de Javé, pobreza radical, todos esses elementos, eles são elementos que são vividos neste domingo de Ramos. Primeiro, no domingo de Ramos, a gente tem a bênção dos ramos, né? E ali nós temos uma das poucas procissões que são previstas pela liturgia da igreja. Procissão, nós temos a procissão de entrada da missa, nós temos a procissão das oferendas, né, que a gente pode fazer durante a missa, mas procissão fora da igreja, nós mineiros gostamos muito disso, né, a paraliturgia. Então, procissão mesmo, litúrgica, prevista pela liturgia, Domingo de Ramos é uma delas. Domingo de Ramos e no sábado da Páscoa, a procissão concílio. Então, são as procissões previstas pela liturgia. As outras são expressão de piedade, mas não estão propriamente previstas pelos livros litúrgicos. Então, na bênção de Ramos, né, dos ramos, costuma se reunir fora da igreja ou numa igreja auxiliar, né? Tem a igreja paroquial, que é a matriz, e aí se reúne em outra igreja, numa comunidade, outra capela. E ali se dá início, então, à celebração propriamente, com o nome do Pai, a saudação, a bênção dos ramos, né? A palma, o ramo, simboliza este louvor, a acolhida de Cristo que é Rei, de Cristo que é Senhor, né? Aqueles que vão com as palmas na mão, aqueles que jogam as palmas e os mantos para o rei passar. Então, ali se dá a bênção nestes ramos. Existe ali também a proclamação do Evangelho, né? O Evangelho da entrada do Senhor em Jerusalém, e então inicia-se a procissão. Como eu disse, nós não fazemos de conta. A procissão é o povo que entra com Jesus em Jerusalém, o povo que caminha com o Senhor em Jerusalém. Lembrando sempre que a promessa que o Senhor fez, né? Duas promessas. Primeiro, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, e depois, eis que estarei convosco todos os dias
até o fim dos tempos. Então, a igreja ali reunida, ela tem o seu Senhor que está no meio dela. Então, nós não fingimos, nós não encenamos, nós vivemos aquilo que o Senhor vive conosco, né? Nós somos transportados. Por isso, e aí tem que ter muito cuidado, né? Porque muita gente acha muito bonito, é encenação, põe o sujeito vestido de Jesus com a peruquinha em cima do burro. Isso não está correto. Isso, na verdade, é uma afronta à liturgia, porque o Cristo ele está presente no presidente, que foi ordenado para isso, para ser a presença do Cristo na comunidade. O Cristo está presente pela promessa que ele fez na comunidade. O Cristo está presente pela palavra dele presente, mas o sujeito no burrinho não é o Cristo. É uma fantasia, não é? E a liturgia não é lugar para fantasia. A liturgia é lugar para a realidade. E a realidade é que Jesus está conosco. Ele está conosco nas várias formas que ele providenciou. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com essas questões de encenação, né? Ah, é bonito. Espera aí, a gente tem que ter cuidado, né? Nem tudo que é bonito cabe dentro da liturgia. A liturgia, aqui a gente chama de tradição, tem que ter muito cuidado. No latim, a mesma palavra usada para tradição, a traditio, a entrega, é a mesma usada para traição. Traditio também é entrega, tradição e é traição. Se vocês olharem no Evangelho, o Evangelho de João diz lá, e o Senhor então suspirou e entregou o seu espírito, traditio, ele entregou o seu espírito. Mas no Evangelho de Mateus está lá também, e Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor. E Judas Iscariote, traditio dominus, aquele que traiu o Senhor. Então, a mesma palavra para tradição é a mesma palavra para traição. Por quê? Tradição é fidelidade. Tradição é fidelidade. Traição é infidelidade. Então, tem que ter muito cuidado. A linha aqui é tênue, né? Então, quando nós fazemos a procissão de Ramos, essa procissão nós estamos juntos com o Senhor, não é de fazer de conta, não é como se fosse, é o Senhor que está junto conosco, é a comunidade que caminha com o Senhor para Jerusalém Celeste. Então, ali, a comunidade ela vai caminhar para a igreja, e essa procissão ela não se reza, é uma procissão que se canta o tempo todo. Não tem oração na procissão de Ramos. A procissão de Ramos ela deve ser feita na alegria, né, diz o cerimonial dos bispos e o missal da igreja. Ela é uma procissão feita na alegria, no cantar dos salmos e dos hinos. Então, a procissão de Ramos, ela sempre acontece a partir disso, né? Cantando salmos, hinos e ação de graças a Deus, até chegar à igreja. Então, tendo proclamado o evangelho, os ramos bentos, a assembleia dirigindo-se para a igreja, chegada ali na igreja, então, nós temos a proclamação da paixão do Senhor, né? E aí, na verdade, chegando na igreja, a gente tem a liturgia da palavra, a segunda parte da liturgia, onde nós vamos ter primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho, que é a paixão do Senhor, e continua a missa como de costume, né? Ritos da apresentação das ofertas, consagração, comunhão e bênção final. Veja, se na primeira parte nós celebramos um domingo de Ramos, o Senhor que é justo, bondoso, que caminha conosco, a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, Jesus Rei, a segunda parte que a gente faz na igreja, a liturgia da palavra, ela já vai trabalhar o servo sofredor de Isaías, o Salmo, meu Deus, por que me abandonaste? O grito de angústia do servo do Senhor. Depois, o hino de Filipenses, né, um hino cristológico, o Senhor esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa fraqueza. E, por fim, o relato da paixão, a história da paixão do Senhor. Então, por isso, a duplicidade do domingo de Ramos. Domingo da exultação, da glória do Senhor, Ramos, a procissão, canto, alegria, mas é também o domingo da paixão. Isso, meus irmãos, fica muito latente no Tríduo Pascal, nós vamos ver sobre isso. Porque o Tríduo Pascal, ele precisa necessariamente celebrar a morte e a ressurreição. O Tríduo Pascal não celebra só a ressurreição, porque a ressurreição começa com a morte. A morte, ela não é mais um empecilho, uma dificuldade, mas
ela é a porta para a entrada na vida eterna. Uma vez que o próprio Cristo, o próprio Deus feito homem, passa pela experiência da morte, ele dá novo significado para a morte. A morte não é mais a condenação dos filhos, mas a morte é a porta para a eternidade. Por isso, o Tríduo Pascal ele vai celebrar isso, vai celebrar a paixão do Senhor e a ressurreição do Senhor, né? Paixão, morte e ressurreição. Esses elementos são imprescindíveis. E também aqui no Domingo de Ramos, a alegria, a exultação e também a paixão do Senhor. Alguma pergunta sobre o Domingo de Ramos? Não? Então tá bom. Então vamos para segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa. É muito próprio nosso, aqui do Brasil, e principalmente das Minas Gerais, celebrar nesse dia as paraliturgias, né? A igreja ela tem a missa própria, ela tem os textos próprios que nós celebramos, mas no Brasil costuma-se o seguinte: na segunda-feira ter o ofício, né, a pregação da Senhora das Dores, com o translado da imagem de Nossa Senhora das Dores. Na terça-feira, o sermão do pretório. Pretório é o lugar onde aquele que julga fica, né? Então é aquela cena onde Jesus, depois de flagelado, eles vestem nele um manto vermelho, uma coroa de espinho, e o governador fala, ecce homo, eis o homem, e mostra para a população, né, Jesus, que é quando ele vai ser, então, condenado à crucifixão. Então, aqui é o chamado Sermão do Pretório, que os pregadores falam, né, sobre essa entrega de Jesus pela humanidade. Então, segunda-feira, Senhora das Dores, terça-feira, o Sermão do Pretório, e na quarta-feira é que a gente celebra o encontro, né? Pessoal, está me ouvindo? O encontro, não é? Porque leva-se as imagens, né, para localidades diferentes e fazem, então, um encontro da mãe com o filho, que diz a tradição popular, a tradição da igreja também, que Maria teria encontrado com Jesus, com o filho, durante o caminho do Calvário, né? Então, aquela cena bonita, onde vai se falar sobre o encontro. Então, essas procissões, estes sermões, são tidos como paraliturgia. Se você pegar o missal, se você pegar o cerimonial dos bispos, o pontifical, você não vai achar sobre essas tradições lá, porque não fazem parte da, vamos dizer assim, a tradição com T maiúsculo da igreja. É uma expressão de fé vivida por nós. Não é que isso é errado ou contrário à fé, não. Muito pelo contrário, não é? Eleva o espírito e prepara mais ainda para aquilo que a gente vai viver. Então, aqui, por influência dos portugueses e dos espanhóis, que fazem muito essas procissões, essas venerações dessas imagens, né, desses quadros da Senhora das Dores, do Senhor flagelado, do encontro. Então, aqui nós vamos viver segunda, terça e quarta essas paraliturgias, com a procissão, com os sermões e por aí vai. Então, segunda, terça e quarta, nós vivemos propriamente estas paraliturgias. Alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Na quinta-feira, nós, até no meio-dia, né, até no começo da tarde, nós ainda estamos dentro da quaresma. Olha só, a igreja conta a quaresma dessa forma. Quarta-feira de cinzas, quinta-feira de cinzas, sexta-feira de cinzas e sábado de cinzas. Seria quarta de cinzas, quinta após as cinzas, sexta após as cinzas, sábado após as cinzas. Então, quarta de cinzas, quinta após as cinzas, sexta após as cinzas, sábado após as cinzas. Ok? Domingo da quaresma. Primeiro domingo da quaresma. Então, começa-se a contagem da quaresma no domingo, no primeiro domingo da quaresma. E termina na tarde da quinta-feira. Então, se você fizer a conta, pegar lá o seu calendário, você vai ver que dá 40 dias certinho entre o primeiro domingo da quaresma e a quinta-feira à tarde, né? A quinta-feira à tarde. A quaresma não termina no domingo de Ramos. O domingo de Ramos ele abre a semana maior, mas a quaresma termina na tarde da quinta-feira santa.
Tanto que, tirando a catedral, que é o que eu vou falar agora, da missa do Crisma, que se veste de branco para a celebração da missa crismal, tirando a catedral, as outras igrejas permanecem com roxo, permanecem com as imagens veladas, né? Permanecem vivendo a quaresma até a tarde da quinta-feira. Então, quaresma de domingo, do primeiro domingo da quaresma, até a quinta-feira santa. Na parte da manhã, nós temos na catedral a celebração da missa do Santo Crisma. Essa missa, conhecida como Missa da Unidade, é onde o bispo se reúne com o seu presbitério para celebrar a unidade da igreja, a unidade dos sacerdotes, dos presbíteros com o bispo, pastor do rebanho, né, o bispo e os padres, mas também para abençoar os óleos que serão usados na administração dos sacramentos para o povo. E são 3 os óleos, né? Os óleos dos enfermos, para ungir os enfermos, e ali ter restituída a saúde ou a força para enfrentar a doença, o óleo dos catecúmenos, que é aquele que os catecúmenos são ungidos para marcar aqueles que vão se aproximar da fonte batismal, e a unção, a consagração do Santo Crisma, que é o óleo que vai ungir aqueles que vão ser crismados ou aqueles que serão ordenados. Bispo, o bispo ele tem a cabeça ungida com o Santo Crisma, ou os padres que têm as mãos ungidas com o Santo Crisma. Ou também, por exemplo, na dedicação da igreja, quando vai dedicar uma igreja nova, a mesa do altar, que é o próprio Cristo, ela é ungida com o Santo Crisma. O bispo, então, unge a mesa do altar, a pedra da mesa do altar, com o Santo Crisma. Então, vejam que aí se abençoa o óleo dos enfermos e dos catecúmenos e se consagra o óleo do Crisma. O óleo do Crisma ele é diferente, porque no óleo do Crisma se coloca um perfume, o bálsamo, não é? E ali o bispo coloca o bálsamo, ele mistura e na hora da bênção o bispo sopra 3 vezes sobre aquele óleo, porque acredita-se, né? Na verdade, a tradição oriental, a igreja ortodoxa, ela tem mais essa concepção, que assim como Jesus está presente verdadeiramente nas espécies do pão e do vinho, o Espírito Santo estaria presente verdadeiramente no óleo do Santo Crisma. A teologia romana, ela já vê o óleo do Santo Crisma apenas como, vamos dizer assim, uma via para a presença do Espírito Santo. Então, uma vez que ele é administrado na celebração, a administração daquele óleo demonstra o Espírito Santo que está e que vem para estar presente naquela pessoa, né? Mas seja uma teologia ou outra, as duas são bonitas, mas para a gente entender que o Santo Crisma, ele é este óleo especial usado para simbolizar a presença e a ação do Espírito Santo. Então, de manhã, nós temos na catedral essa missa, que esse ano, infelizmente, por causa dessa situação, não vai acontecer. Já na parte da tarde, né, após na parte vespertina, no começo da noite, né, entre a tarde e a noite, nós temos, então, a chamada Missa da Ceia do Senhor, que é propriamente a abertura do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal compreende a quinta, a sexta e o sábado à noite, que sábado e domingo são um dia só. Eu vou explicar para vocês como funciona isso, mas é quinta, sexta e sábado e domingo, um dia só, o Tríduo Pascal. Então, veja, essa quinta-feira, esse Tríduo Pascal, ele tem essas exigências de essa ligação entre a paixão e a ressurreição do Senhor, né? A morte é o início, aquilo que eu já falei para vocês no início da nossa fala. Ao celebrar o Tríduo Pascal, nós estamos revivendo, nós estamos entrando neste mistério da morte, paixão, morte e ressurreição do Senhor. São celebrações, né? Com uma riqueza de simbolismo muito grande, que, de fato, nos falam a todo momento, a todo instante. A Páscoa que nós celebramos, né, no final deste tríduo, é a festa da eleição do povo. Então, era uma festa já celebrada pelos judeus e que Jesus vai dar um novo significado para ela. E que nós começamos, então, com essa tradição
pascal, o tríduo pascal. Começa na quinta, como eu disse, à tarde, com a missa da ceia do Senhor, e termina no domingo à tarde. Então, quinta à tarde, domingo à tarde, o tríduo pascal. Então, morte na sexta, entrega do Senhor na quinta, morte do Senhor na sexta e ressurreição do Senhor no sábado, domingo aí, que nós celebramos. Quinta-feira Santa, a igreja se veste de branco, né, à noite, porque é a missa da ceia do Senhor, a missa do mandamento novo, instituição do sacerdócio, da entrega do Senhor. Canta-se o Glória, que então durante a quaresma nós não cantamos, mas não se canta o Aleluia. O Aleluia ele é entoado só na vigília pascal. A igreja ela guarda o tempo do Aleluia durante toda a quaresma. Ela deixou de cantar Aleluia, cantou Aleluia até terça, antes da quarta-feira de cinzas, e agora ela vai cantar o grande Aleluia no sábado santo. Aleluia, né? A alegria, a exultação da ressurreição do Senhor. Então se canta o Glória, mas não se canta Aleluia. E durante o Glória, os sinos tocam, né? Tem o repique dos sinos, o toque dos sinos durante o Glória. Por quê? Porque é o sinal da alegria, da igreja que está alegre com o seu Senhor. E aí a gente lembra lá daquele questionamento que foi feito a Jesus, né? Os seus discípulos não têm que jejuar, não? Não, enquanto o noivo está com os amigos não jejuam. Mas quando o noivo for tirado, aí os amigos jejuam. Então agora é tempo de alegria, depois vai vir o tempo de tristeza, cada coisa no seu lugar. Então a quinta é o tempo da alegria. Então a igreja se veste de branco, a igreja canta o Glória, a igreja repica os sinos para viver essa alegria do Senhor. Depois que tocou os sinos no Glória, a igreja se cala com os sinos. Então, é esse equilíbrio, né? Alegria e exultação, mas o pé no chão também da dor e do sofrimento. Então, tocou os sinos no Glória, a igreja só vai tocar os sinos novamente lá no Sábado Santo, no Glória do Sábado Santo. Então, entre o Glória da quinta e o Glória do Sábado Santo, não se tocam os sinos, eles se calam. É um costume agora nosso, mais nosso, do Brasil, de Minas, que durante a consagração na quinta se toquem as matracas, né? Aquelas matracas, que é lá de madeira, que tem aquele som bem, bem duro, né? Que recorda exatamente a dor, o sofrimento, né? Que é um instrumento usado para o despertar. Dentro da celebração da ceia do Senhor, né, nós temos o rito do lava-pés, e aí é outro rito também que precisa ter muito cuidado, porque o nosso povo tem, às vezes, eu acredito que é por desconhecimento, não é por maldade. Tem, às vezes, essa tendência de querer fazer teatrinho da ceia do Senhor. Não é momento para teatro. Ali nós não estamos fazendo teatro. É o próprio Cristo que lava os pés do povo, é o próprio Cristo que lava os pés novamente. É o gesto que é feito que é repetido, né? É como nós fazemos na consagração. Jesus estava com seus apóstolos tomando pão, deu e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Nós fazemos como Cristo fez. Então o lava-pés ele é um rito que repete aquilo que Cristo fez. Não é um teatro, não é uma encenação. Nós podemos ter lá na sexta-feira à noite, eu vou falar sobre isso, a encenação da Paixão do Senhor. É outra coisa. Mas ali dentro da liturgia, na quinta, não tem espaço para isso. Fez, mas certo não estava. Na verdade, é uma traição e não uma tradição. Né? A tradição é o ministro ordenado depõe a casula, tira a casula e cinge-se com o linho, como Cristo fez, e ele então vai lavar os pés das pessoas. Infelizmente, esse ano, por orientação da CNBB, o rito do lava-pés ele não será feito, né? Porque ele é um rito que, vamos dizer assim, ele é importante, mas a centralidade ali é a Eucaristia, de fato. Então, por causa dessa questão toda da pandemia, o CNBB preferiu que não fosse feito o rito do lava-pés. Então, esse ano nós não temos. Na missa também da quinta-feira, nós vamos fazer a chamada comunhão dos pré-santificados. O que significa isso? Porque a igreja vai consagrar
as partículas que serão distribuídas na celebração na Sexta-feira Santa. Então, se consagra a comunhão para a quinta e a comunhão para a sexta, porque é o único dia, na verdade, os 2 dias, que não se celebra a missa na igreja, nem sexta e nem sábado. A igreja não celebra a missa. Então, ela celebrou a missa da quinta, ela vai celebrar a missa no sábado. Na Sexta-feira da Paixão e no sábado, durante o dia, a igreja não celebra a Santa Missa. Então, a Eucaristia, que é distribuída na sexta, ela é consagrada na Quinta-feira Santa. Então, tivemos o Glória, tivemos o lava-pés, tivemos a consagração. Quando termina a consagração, o padre ele não retira o Santíssimo do altar. O Santíssimo é colocado, né, a orientação do cerimonial dos bispos é que ele seja colocado em uma âmbula apenas. O padre, então, faz a oração pós-comunhão, ele recebe o véu de ombros, que é aquela que coloca para dar a bênção do Santíssimo, e ele, então, vai retirar do altar o Santíssimo, vai fazer o que a gente chama de transladação do Santíssimo Sacramento, de forma velada. O Santíssimo é colocado na âmbula e o padre cobre com o véu aquela âmbula. Ele vai, literalmente, esconder o Santíssimo. E ele, então, é transportado para uma capela auxiliar, para um outro lugar que não a capela normal. Ali, ele deve ser colocado no tabernáculo para incensação e depois fechado. E orienta-se que o povo faça a adoração. Pode ser até meia-noite, pode ser a noite inteira, mas o povo faz a adoração com o sacrário fechado e após a meia-noite a orientação é que não tenha-se solenidade na adoração, que seja uma adoração simples. Por que disso? Porque é a igreja que vigia com o Senhor, é a igreja que está em oração com o Senhor no jardim, né? Que está com o Senhor que vai orar, que vai rezar, e leva os seus discípulos. Você lembra lá da passagem? Aí o Pedro dorme, o João dorme, a turma toda cai no sono, né? Não é possível, vocês não conseguiram vigiar comigo 1 hora. Então, é a igreja que vigia com o seu Senhor. Então, o convite é para fazer isso. Não coloca o Santíssimo no ostensório, como a gente vê alguns padres aí colocar no ostensório. Isso é errado. Não tem bênção do Santíssimo, não tem Santíssimo em ostensório. Ele vai dentro da âmbula e velado. Ele vai escondido e depois é posto dentro do sacrário. E aí, assim, se encerra a quinta-feira, sem bênção final, né, em silêncio, em adoração, as pessoas, então, se dispersam. Quinta-feira, ok? Alguma pergunta? Sobre o lava-pés, o rito, é o sacerdote fazer o lava-pés, né? E Isso. comentou alguma coisa que é errado, eu não entendi o que é errado. Tá. O errado é quando a gente... Bom, eu já presenciei isso porque na minha paróquia já aconteceu. Não aqui, né? Minha paróquia lá em Divinópolis. Mas isso é muito tempo, na época que eu era coroinha. De ter um teatro. Na hora que seria o lava-pés, tenha um teatro. Aí entra um homem vestido de Jesus, um monte de gente vestida de apóstolo, aí fala, ele vai lá e lava os pés. Não é teatro. Ali é o sacerdote que lava os pés de algumas pessoas. Você pode vestir não as pessoas Jesus disfarçado, né? Isso, é o próprio Alguém Jesus quem lava. disfarçado de Jesus, né? Entendi. É isso mesmo. E ele lava os pés de quem? Qualquer pessoa que estiver lá? A orientação da liturgia é que o padre lave os pés das pessoas da comunidade. Então, podem ser 12 homens, podem ser 12 mulheres, podem ser pessoas relacionadas à campanha da fraternidade, né? Eu lembro que teve uma da saúde ou da segurança pública, não sei, que chamaram pessoas para poder relacionadas a essas áreas. Ano passado eu ouvi muito lavando de alguém da Pascom, né? Que tá ajudando. Ano passado, isso, foi da Pascom. Então, assim, é feito dessa forma. E tem um número determinado? Não tem um número determinado. Depois, se por curiosidade, vocês procurem no YouTube o Papa Francisco, nos anos anteriores, lavando o pé de presidiários,
ele vai até o presídio e celebra a missa da ceia do Senhor no presídio, ou com imigrantes, né, que vieram da África, e é cena muito bonita, porque são pessoas assim, os presidiários, né, pessoas castigadas pela vida, claro, erraram, mas são pessoas castigadas pela vida de alguma forma, os imigrantes e tal, e aí é muito bonito, né, porque o Papa, o cume da autoridade católica, ele tira o seu manto, ele abaixa, lava o pé e beija o pé daquelas pessoas. Então, é emocionante e as pessoas se emocionam. É uma cena que vale a pena assistir. Tem no YouTube, eu já vi várias vezes. Então, assim, as pessoas se emocionam, choram, né? Aqueles que estão tendo o pé lavado. Porque é o Cristo que fez isso. O Cristo fez isso com os apóstolos e a igreja continua fazendo. É um novo mandamento, né, que nós celebramos na quinta. Amai-vos uns aos outros. É aquele que serve. O Cristo fez isso para falar assim, ó, se eu sou o Senhor e fiz, vocês que são os servos, é aí que vocês têm que fazer mesmo. Vocês têm que colocar mesmo, né? E tem uma interpretação muito bonita também do lava-pés, que está diretamente ligado ao sacramento da confissão. Por quê? Porque Jesus fala com Pedro fala com Jesus, Senhor, não me lava os pés, não. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, não. Então me lava a cabeça, o corpo todo. Ele falou assim, não, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Aqui existe uma exegese que explica que o banho simboliza, claro, né, o batismo é o banho por excelência. Então, quem já foi batizado não precisa ser novamente batizado, porque existe um só batismo, que é para a remissão dos pecados. Mas, como nós sabemos, nós precisamos da confissão. Por quê? A confissão ela vai apagando ou limpando-nos daquilo que nos tira do caminho de Deus, ou que nos leva para o pecado. Então, o lava-pés estaria diretamente ligado também a essa questão da confissão. Os pés, né, na Sagrada Escritura, é simbolismo também disso, né, da ação, do caminho. Então, eu preciso banhar de novo para ser liberto do pecado? Não, porque o batismo é um só. Mas eu preciso passar pela confissão sempre, porque a confissão vai sempre lavando os meus pés, que vão sujando com o caminho, né? Então, tem também essa interpretação aí da exegese bíblica, né, do lava-pés. Então, a Quinta-feira Santa é basicamente isso. Na sexta-feira, a igreja celebra a Paixão do Senhor, né? Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. E aí a celebração das 3 horas, que é chamada ação litúrgica, ela é muito bonita e muito própria. Por quê? Porque é o dia que padre nenhum celebra a missa. Então, todo padre vai celebrar aquela ação litúrgica, que é uma celebração da palavra. O bispo, todos os dias do ano, o bispo ele usa o anel, que é o símbolo do seu matrimônio com a igreja, né? O bispo é o esposo da igreja, ele faz as vezes do cuidado com a igreja. E aí, na Sexta-feira Santa, o bispo tira o anel. É o único dia no ano também que o bispo celebra sem o anel, no simbolismo do respeito para com a morte do Senhor. O padre, né, o bispo, aquele que celebra, inicia-se a celebração em silêncio, não tem canto de entrada, eles se prostram diante do altar, em simbolismo de entrega, de adoração, em silêncio, e depois já inicia com uma oração, né? Uma oração coleta, uma oração do dia. E a gente já vai para as leituras do dia. São leituras que falam sobre a questão da morte, da paixão, e depois, propriamente, a leitura da Paixão do Senhor segundo João. Terminada a parte da celebração da palavra, da liturgia da palavra, nós vamos para a segunda parte dessa celebração, que é a adoração da cruz. E é a adoração da cruz que fala, viu? Uma vez um padre falou comigo que, assim, mas está errado, a gente não pode falar adoração da cruz, porque senão os protestantes vão achar que a gente está adorando imagem. Assim, meu irmão, se você está preocupado com o que crente pensa de você, por favor, nós não estamos preocupados com o que crente pensa de nós. Nós estamos preocupados com a tradição da igreja. Ali se fala a adoração da cruz do Senhor, porque nós não estamos adorando a imagem, nós estamos adorando o sacrifício representado ali.
Nós estamos adorando aquilo que nós estamos vivendo. É o Calvário que nós estamos celebrando, é a entrega do Senhor. Então, nós vamos adorar essa entrega, né? Tem até aquela jaculatória, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então, ali é a adoração realmente da cruz. Então, veja, liturgia da palavra. Entre a liturgia da palavra e a adoração da cruz, nós temos a oração universal, que é aquela oração enorme que a gente reza pelos crentes, pelos não crentes, pelos transeuntes, pelos judeus, pelos que sofrem, ano passado e este ano, pelos que sofrem pela pandemia. É uma oração muito grande, que é a oração universal. Depois, a adoração da cruz, que é onde nós vamos ter aquele rito de desnudação da cruz, onde o padre apresenta, né? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Durante 3 vezes ele fala, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Depois, nós fazemos o gesto de adoração, que é o ajoelhar e o beijar a cruz do Senhor. E é muito bonito esse beijo da cruz, porque, se vocês se recordam, a traição de Judas, ela é selada com um beijo, né? Aquele que eu beijar é Jesus. Judas chega e dá um beijo em Jesus. Então, aqui, o nosso beijo, ele é um beijo reparatório. Se Judas deu o beijo da traição, nós queremos dar o beijo da tradição, o beijo da fidelidade. Então, a adoração da cruz nos leva a isso. Por isso, nós beijamos a cruz do Senhor. Então, infelizmente, esse ano nós não vamos fazer, mas se vocês se recordam que sempre na sexta-feira, aí fazia aquela, né, e até um momento que é para ser demorado mesmo, que é para todos adorarem, então irem numa cruz só e ali dar o seu beijo, a sua veneração. E depois a oração eucarística, a comunhão eucarística, na verdade, né? Aquela comunhão que foi guardada no dia anterior, a comunhão dos pré-santificados, ela então ali é distribuída ao povo, o povo comunga do Senhor, do corpo do Senhor. Eu esqueci de falar, na quinta-feira, após a transladação, a igreja ela desnuda os altares. O que é isso? Tira flor, tira pano, tira vela, cruz, se tiver alguma cruz, crucifixo, deve ser retirado. E a orientação do cerimonial dos bispos do missal é que, se tiver alguma que não dá para ser retirada, ela precisa ser coberta, ela tem que ser tampada. A igreja vela, né, as cruzes, as imagens, ela retira os ornamentos. Por quê? Porque o noivo morreu, porque o Senhor está morto. Então não tem sentido para nada disso. Nós precisamos velar, silenciar. Então aí na sexta-feira, o altar ele fica desnudo também só na hora da comunhão, que coloca um pano vermelho ou branco, né, em cima do altar, e faz a parte da comunhão eucarística, e depois retira esse forro, assim que o Santíssimo sai, retira esse forro do altar. Não tem bênção final também, apenas uma oração sobre o povo, e em silêncio o povo se dispersa. Então, a liturgia mesmo na sexta é essa, mas nós temos o costume, aí também é para a liturgia, celebrar à noite, vocês lembram, a procissão do enterro, não é? Descendimento da cruz, a procissão do enterro, aí tinha o teatro da Semana Santa, né, na sexta-feira. Aí não tem problema fazer, porque, como eu disse para vocês, ali é para a liturgia, é uma liturgia auxiliar, é uma liturgia que nos ajuda a pensar a centralidade litúrgica. Então, vivendo essa sexta-feira à noite, que a gente fazia a procissão do enterro, sermão do descendimento, sermão do sepulcro, todas essas paraliturgias, elas são para auxiliar a vivência da liturgia central, que é o tríduo pascal, né? Então, aí pode fazer um teatro na sexta-feira à noite? Pode, porque não é previsto. A liturgia ela vai até ali. Tá? Em Roma, por exemplo, se não me falha a memória, o Papa, na sexta-noite, pelo menos o Bento XVI, né, fazia isso, celebrava no Coliseu a Via Sacra. Então, à noite, ele fazia a Via Sacra no Coliseu, lugar que foi um palco de morte de muitos cristãos, né? Então, ele celebra ali a Via Sacra. Então, sexta-feira à noite não é previsto pela liturgia, mas
podem se ter essas adaptações. Sábado Santo, a parte da manhã, a igreja permanece em silêncio, não é? Porque o Senhor está no túmulo. Sabe aquela parte do creio que a gente reza? E desceu à mansão dos mortos. É o sábado. É o sábado. Desceu à mansão dos mortos. Então, o sábado é o repouso do Senhor no sepulcro. Então, é o silêncio. É o silêncio do Senhor e é o nosso silêncio junto com o Senhor. Então, a igreja celebra esse silêncio. Lembrando que, como nossa fé ela brota do judaísmo, e né, nós estamos aqui trabalhando com a raiz judaica da fé cristã, a partir de 6 horas, a partir do pôr do sol, nós já celebramos o outro dia. O dia do judeu, ele não começa meia-noite, né, ou meia-noite 1. O dia começa quando o sol se põe. Então, por exemplo, vocês vão se recordar que no Evangelho pediram o corpo do Senhor e sepultaram Jesus às pressas, porque já ia dar 6 horas, e aí era o sábado. E no sábado, os judeus não fazem nada. Então, se não tirasse o corpo de Jesus dali, ele ficaria o sábado inteiro lá e só poderia tirar ele no domingo cedo. Aí vocês se recordam também do Evangelho que fala que ainda de madrugada, Maria Madalena, no domingo, vai lá no... Oi, estão me vendo? Ainda de madrugada, Maria Madalena vai no sepulcro para poder terminar vamos dizer assim, os preparativos do corpo do Senhor, porque o judeu ele preparava o corpo com lençol, com ervas, com óleo próprio, né? Perfumes, e não teve como fazer isso, porque já Jesus morreu às 3 da tarde, então eles tiveram um prazo de 3 horas para fazer tudo. Tanto que diz também o Evangelho que ali próximo ao Monte da Crucifixão, ao Gólgota, né, o Calvário, existia um túmulo novo, e foi onde colocaram Jesus. Então foi às pressas, foi tudo muito rápido, porque eles precisavam guardar o sábado como preceito. Então a igreja ela também vive isso, principalmente aqui no Tríduo Pascal. Quinta-feira, então, com o pôr do sol, nós já celebramos a quinta, né, a ceia do Senhor com os apóstolos. Sexta-feira, à noite, nós já estamos dentro do sábado, e aí no sábado à noite é que a gente já começa a celebrar a Páscoa, né? Tanto que a vigília pascal se dá do sábado à noite. Antes do pôr do sol, não. É no pôr do sol que a gente celebra a vigília. E aí é uma outra, não é curiosidade, né? Teologia da igreja, muito bonita. O Exulte, que a gente canta na vigília pascal, ele tem uma parte que ele fala assim, ó noite, só tu sabes o momento exato em que Cristo ressuscitou. Então, só a noite sabe. Sabe-se que foi no terceiro dia. Então, veja, ele morreu sexta, certo? Então, morreu na sexta, 3 da tarde. Sexta, 6 horas, já é sábado, não é? Então, segundo dia, sábado. Sábado, 6 horas, já é domingo. Então, 3 dias. Tá vendo? Sexta, morreu 3. Aí, quando deu 6 da tarde, já está no sábado. Sábado, 6 da tarde, já está no domingo. Então, a ressurreição do Senhor ela acontece no terceiro dia, entre as 6 da tarde e entre as 6 da manhã. Como que a gente sabe disso? Maria Madalena foi no túmulo, ainda de madrugada. Quando ela chegou lá, a pedra já estava retirada, ela achou que tinham roubado o corpo do Senhor, e o próprio Senhor conversa com ela. Fala, Maria, Rabuni, mestre, és tu? Mulher. Ou seja, ele já ressuscitou. Então, a igreja celebra a vigília pascal nesta noite. Por isso que eu falei para vocês que sábado e domingo é uma celebração só. Tem a celebração da noite, que é feita no sábado à noite, e a celebração do dia, que é feita no outro domingo, né? no outro dia, até o pôr do sol, que é a última celebração do domingo, que seria as vésperas solenes do domingo de Páscoa. Essa contagem em vigília, isso é próprio dos romanos.
Os romanos que contavam a parte da noite, né, em vigílias, é de 3 em 3 horas. Então, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. Então, são 4 vigílias. Então, Jesus ressuscitou em um desses momentos da noite. E aí, como canto exulte, só tu, noite bendita, a noite mais clara do que o dia, só tu sabes a hora exata que o Senhor ressuscitou. Aí é por isso que a igreja, então, no sábado, ela celebra a vigília, solene vigília pascal, que é este momento que a igreja vai celebrar a ressurreição do Senhor. Começa essa vigília com a bênção do fogo novo, né? De fato, a imagem do fogo é a imagem da purificação, a imagem da manifestação de Deus, a imagem da vida. O fogo, ele é vivo, o fogo é dinâmico, né? Se você coloca o fogo dentro de um copo, de um recipiente, ele morre. O fogo precisa de oxigênio, né? Para ter vida, ele é dinâmico. Então, o fogo é o símbolo da vida nova. Então, a igreja começa com a bênção do fogo novo. E é até bonito que é uma tradição da igreja que a fogueira ela seja acesa da pederneira. Isso nós quase não vimos, né? Apesar de que me disseram que aqui tinha um senhor que faleceu ano passado que fazia isso, que é tirar realmente o fogo da pedra, né? Nesse sentido, assim, da pedra que brota, a pedra do sepulcro, que faz brotar o fogo novo da vida. Ali a gente tem a preparação do círio pascal, que é aquela vela grande, que é o símbolo do Senhor ressuscitado no meio da comunidade, que ele vai ficar durante a Páscoa. O círio fica ao lado da mesa da palavra, ao lado da mesa da proclamação da palavra. Depois ele vai para junto da pia batismal, e sempre vai ser aceso nas celebrações dos sacramentos, simbolizando a presença do Cristo vivo no meio da sua igreja. Não é uma vela qualquer, ela é uma vela que precisa ser uma vela maior, uma vela bem preparada, que é o círio pascal. Hoje a gente tem aqueles ornamentos, né? Mas o círio ele era preparado no momento lá, tanto que tem a preparação do círio, de colocar o grão de incenso, os cravos, desenhar o alfa e o ômega, né? E tem um alfa e ômega, simbolizando que o Senhor é o princípio, o fim. O ano que nós estamos celebrando tem lá 2021, que é o ano da Páscoa do Senhor, e aí vai se preparar o círio. Do círio do fogo novo, acendem-se as velas da comunidade, se faz a procissão, e aí então, que é onde o padre, né, o diácono vai cantar, eis a luz de Cristo. Na sexta nós cantamos, eis o lenho da cruz. No sábado nós cantamos, eis a luz de Cristo. Então a igreja que proclama a morte, proclama também a ressurreição. Lembra lá da Eucaristia. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa dimensão da liturgia. Anunciar a morte, proclamar a ressurreição e desejar a volta do Senhor. Então, temos a proclamação da Páscoa, após a procissão com o círio, que é o momento em que a igreja proclama, canta a Páscoa do Senhor. E essa proclamação, ela tem textos diversos, mas assim, melodias diversas, mas o texto fala sobre isso, fala sobre a noite, que é mais clara do que o dia, a noite da ressurreição, que ela figura a luz nova da ressurreição, do Cristo que ressuscita durante a noite, a gente não sabe o momento, da feliz culpa de Adão, ou seja, pelo pecado de Adão, que Deus se encarnou. Uma vez que Adão pecou, Deus se encarna e nos salva. Então é um texto muito bonito, onde a igreja vai proclamar a Páscoa, a alegria, a essência da celebração. Terminado, então, esses ritos, que são os ritos introdutórios, bênção do fogo, preparação do círio, procissão com o círio, proclamação da Páscoa, nós vamos para a liturgia da palavra. A liturgia da palavra, nós temos 7 leituras do Antigo Testamento, 7 salmos após as leituras, com oração após cada salmo, né, o Oremos do Padre, e 2 leituras do Novo Testamento, que é uma carta de São Paulo
e o Santo Evangelho, que é proclamado. Então, ao todo, dão 9 leituras e 8 salmos. Essa liturgia ela é muito própria, essa vigília é muito própria, né? A igreja pede assim, que só em momentos e situações que não tem jeito mesmo que seja retirado. Por quê? Porque a igreja ela lê 7 leituras do Antigo Testamento, mostrando para o povo que tudo que Deus já tinha falado, tudo que Deus tinha prometido, se cumpre. Então é preciso, para viver a Páscoa, lembrar o que o Senhor fez com o povo lá atrás. Então se lê as leituras da promessa, se lê as leituras da libertação do Egito, né? É uma das mais bonitas, do Êxodo, com o canto de Miriam, o canto da irmã de Moisés, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, né? Diz lá que aí o mar se fechou e engoliu os cavalos do faraó e levou embora, e o povo então cantou, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Então essas leituras, salmos e cânticos, eles servem para que a comunidade reviva aquilo que o Senhor já fez ela viver uma vez e fez ela viver novamente na Páscoa do Filho e fará ela viver novamente na Páscoa particular de cada um. Depois nós temos o Aleluia, o grande canto do Aleluia, antes da proclamação do Evangelho, em que a igreja vai cantar este Aleluia, e então a proclamação do Evangelho. O Glória, ele é entre as leituras do Antigo Testamento e a Carta de São Paulo. Então, 7 leituras do Antigo Testamento, 7 salmos. Depois do último salmo, canta-se o Glória, aí repicam os sinos e tal. Terminado o Glória, tem uma oração, aí vai para a leitura da carta. Leitura da carta, o salmo, que é o Aleluia, ele é um salmo, e depois a leitura do Evangelho. Terminado a leitura da palavra, a homilia, aí nós vamos para a liturgia batismal, porque no Sábado Santo é por excelência o momento do batismo dos catecúmenos, aqueles que estão preparando. É o dia do batismo, né, propriamente. Então, nós temos a liturgia batismal, seja para o batismo, seja para a renovação das promessas batismais. Então, nós vamos aqui cantar a ladainha dos santos, pedindo aos santos que possam vir interceder por nós. Nós vamos fazer as renúncias, né? Renunciar ao mal, ao demônio. Nós vamos professar a nossa fé, que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e depois, com a bênção da água batismal, nós vamos, então, aspergir sobre nós a água, seja o padre aspergindo, seja cada um fazendo sobre si a persignação, né, com a água benta, fazendo o sinal da cruz, para simbolizar a renovação das nossas promessas batismais. Terminada a liturgia batismal, então a gente continua normalmente a liturgia eucarística, com a apresentação das ofertas, consagração, distribuição da comunhão e bênção final. Então, diferente aí da missa, a vigília ela está nisso, né? Bênção do fogo, preparação do círio, procissão com círio, exulte, né, que é a proclamação da Páscoa, as 7 leituras com os salmos, o Glória, a leitura da carta com o salmo e o Evangelho, depois a renovação das promessas batismais. Então, a liturgia pascal ela é uma liturgia bem específica, bem diferente. Terminada a liturgia do sábado, aí nós vamos para o domingo, domingo da ressurreição, é o dia da nova criação, né? Então, nós vamos ali viver o dia da Páscoa do Senhor. E aí é interessante porque de manhã nós lemos o Evangelho que Maria Madalena vai de madrugada ao túmulo. E à tarde ou à noite nós lemos o Evangelho dos discípulos de Emaús, que diz, naquele dia, no domingo, eles voltando para Emaús, o Senhor se colocou no meio deles e tal. Então, de manhã, a leitura do Evangelho de Maria, à noite, a leitura do Evangelho de Emaús. E tanto na missa de manhã como na missa da noite, nós temos a sequência, que é um canto, um hino que é posto após a segunda leitura antes do Evangelho, antes da proclamação, que é uma
vamos dizer assim, um anexo à liturgia daquele dia, que canta a ressurreição do Senhor, né? Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal. O Cordeiro imolado Cristo nasceu para nós no aprisco, por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duela um forte mais forte, é a vida que vence a morte. E aí vai. Então, a sequência ela é esse canto que celebra aí a Páscoa do Senhor. E aí, inaugurado no domingo, né, no sábado, domingo, a Páscoa se estende por 50 dias, até o domingo de Pentecostes. Então, vão ser os 50 dias que a igreja vai viver a celebração da Páscoa do Senhor. Só que, recordando, toda celebração grandiosa na igreja, na verdade, o Natal, que é a festa da encarnação, e a Páscoa, que é a festa da ressurreição, nós temos a oitava. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o outro domingo. Então, é o que a gente chama oitava da Páscoa. Por quê? Porque domingo é domingo de Páscoa, segunda é segunda de como se fosse domingo de Páscoa, terça é como se fosse domingo de Páscoa, quarta é como se fosse domingo de Páscoa, quinta é domingo de Páscoa, sexta é domingo de Páscoa, sábado é domingo de Páscoa, domingo é domingo de Páscoa. A igreja ela percebe que essas celebrações não podem e não dá para caber em uma celebração só. Ela precisa ser vivida de forma mais plena. Então, a oitava da Páscoa é esse prolongamento. Eu vi que o Ricardo perguntou aí sobre a procissão da ressurreição. Isso é para a liturgia, é coisa nossa, né? Como eu disse para vocês lá, a celebração do enterro do Senhor, procissão do Senhor morto, triunfo de Nossa Senhora no domingo, procissão com o Santíssimo no domingo. Isso é para a liturgia, não está previsto na liturgia. Pode ser feito? Pode. Faz mal? Não faz, muito pelo contrário. É muito bonito, mas é para a liturgia. Não está previsto na liturgia da igreja. Você não vai achar a procissão da ressurreição em nenhum cerimonial de bispo, né? No livro, esse livro aqui, ó, que é o cerimonial da igreja, que é onde contém a explicação. É onde contém a explicação e a rubrica. Estão me ouvindo? Onde contém a explicação e a rubrica de toda a liturgia da igreja, no missal, vocês não vão encontrar sobre essas paraliturgias, não, né? Então, procissão da ressurreição com o Santíssimo, procissão de Nossa Senhora do Triunfo de Nossa Senhora, para a liturgia. Ajuda a rezar, pode ser feito, mas não está nas prescrições litúrgicas da igreja, viu? Bom, aí domingo de isso, né? Se estende até o domingo, onde a igreja canta glória, aí nós vamos cantar glória e aleluia durante toda a Páscoa, né? E por aí vai. Alguma dúvida sobre o sábado, sobre o domingo? Acabou que eu passei sexta, sábado, domingo, não deixei vocês perguntarem. Eu tenho um monte. O sábado geralmente é um dia dedicado a Nossa Senhora, né? No sábado santo não tem isso, não. Da Semana Santa. Que é? O sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora, nos sábados comuns. Não, O sábado, na verdade, a igreja ela reserva a oração da memória de Nossa Senhora para os sábados, né? Então, mas no sábado santo, não. Sábado santo, por isso que é chamado de alitúrgico. Quinta-feira, a missa da ceia, e sábado, a vigília, o que acontece entre essas duas celebrações é chamado de alitúrgico, ou seja, está na liturgia, mas é diferente do que nós estamos acostumados a viver. Então, é diferente. E essa preparação do círio e essa cerimônia que acontece aí, geralmente é de noite? É o que eu falei, depois do pôr do sol. Não pode ser feito antes do pôr do sol.
Lembra lá da quinta-feira, Jesus morre sexta, 3 da tarde. Porque depois Então, da ceia um já é dia. domingo. Já Sexta, começou domingo. 3, um dia. Aí, quando o sol se pôs, vamos colocar que o sol se põe às 6. Então, o sol se pôs, já é sábado. Quando no sábado o sol se pôs, já é domingo. Então, na verdade, a gente fala sábado santo, mas o sábado à noite já é o domingo da ressurreição. Já é o domingo da Páscoa. Porque o sol se pôs, já é o domingo. Lembrando do que canta o Exulte, né? Ó noite, só tu soubestes a hora exata em que ele ressuscitou. Nós sabemos que foi à noite. Nós sabemos que foi no terceiro dia. Então, se é o terceiro dia, é entre o pôr do sol e o nascer do sol. Porque quando Maria vai lá de manhã, ele já não estava. Entendi. E a catraca, ela é tocada na sexta também? Matraca. É, matraca. É o que eu falei sobre na quinta, toca os sinos no Glória, e os sinos vão tocar novamente no Glória de sábado. Então, o uso da matraca ele se restringe à quinta após o Glória e até na sexta, né? Porque no sábado não tem celebração. Não a liturgia da missa. Nós temos a liturgia das horas, que a igreja continua a rezar. Então, ela reza o ofício das leituras, laudes, véspera, mas não tem essa utilização de, vamos dizer assim, de aparatos litúrgicos, né? Então, é só na quinta e na sexta. Uhum. E sobre o Domingo de Ramos, esqueci de perguntar, a procissão geralmente é de manhã, né? E a bênção dos ramos. Não, pode ser feita a qualquer hora do dia. Ah, tá. Pode ser à noite também. Pode, não tem problema não. Chocada com o fato da procissão de Ramos ser parte da liturgia e a da sexta-feira não. Porque eu acho que aqui, pelo menos, a mais famosa que o povo participa muito é da sexta. Mas para matar vai todo mundo. Exatamente. É assim mesmo. Eu não me lembro. É todo lugar. E eu não me lembro de ter ido em alguma procissão de Ramos. A procissão de segunda, terça, quarta, procissão da Senhora das Dores, do Senhor dos Passos, do Encontro, a procissão do Senhor Morto, sexta, a procissão da Ressurreição, domingo, e a procissão da Senhora do Triunfo, né, de Nossa Senhora do Triunfo no domingo, são procissões paralitúrgicas. Como eu disse, elas podem ser feitas, mas elas não estão prescritas nos livros litúrgicos. É mais tradição nossa, do nosso povo de Minas, do nosso povo brasileiro, né, em decorrência e por origem espanhola e portuguesa, do que propriamente da liturgia dos livros litúrgicos. Ô Pedro, eu tenho duas perguntas. Uma é do Domingo de Ramos também, como você disse aí, na procissão. Aqui está na nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, é feito como uma pessoa, vai no burrinho, né, simbolizando Jesus e tal. Mas o certo seria o padre, ele que teria que fazer essa entrada, correto ou não? Fiquei meio na dúvida aí. O padre sempre vai presente na liturgia. A minha crítica ali, né, é que, assim, ali não é momento de encenação, não. Ali é momento... Entendi. Sexta-feira à noite, a gente pode fazer uma encenação da Paixão do Senhor? Pode, porque ele não tem liturgia. Ali dentro da liturgia não cabe encenação. Qualquer celebração litúrgica, ela não tem espaço para encenação, porque não é encenação, é a atualização. Então, quando uma pessoa coloca uma encenação dentro da liturgia, ele está desvalorizando ou ele está diminuindo o rito litúrgico. É como se a encenação fosse mais importante do que o rito que está sendo feito. Eu concordo. E a outra dúvida é o seguinte, nas comunidades, né, que não tem padre, né, vilas, comunidades que não tem padre, o que pode ser feito na Semana Santa? Que um ministro da palavra, por exemplo, o que ele pode fazer? O que ele pode celebrar? A Igreja do Brasil, ela é uma igreja pioneira com a ação, assim, pioneira, eu digo assim,
é uma igreja que sai na frente no trabalho dos leigos, né, missionários e ministros da palavra, e a Diocese de Divinópolis, em especial, ela é uma diocese com um trabalho expressivo dos missionários de Semana Santa. Belo Horizonte, por exemplo, está aqui do lado. Oliveira, Luz, são dioceses próximas. Eles não têm esse trabalho, por exemplo, da Semana Santa nas comunidades. Lá em Belo Horizonte, o padre celebra na matriz. As outras igrejas não têm Semana Santa. O povo tem que ir para a matriz se quiser participar. Se não quiser, não participa. Então, eu lembro que uma vez a minha dentista é de lá e a secretária dela é ministra da palavra, e aí ela estava contando que ia ajudar o padre na Semana Santa, e eu falei que eu ia celebrar a Semana Santa. Eu gastei uma meia hora para fazer a mulher entender o que eu ia fazer, porque na cabeça dela não entrava. Por quê? Porque lá só o padre celebra a Semana Santa. Aqui, a igreja não permite, muito pelo contrário, né? Igual o documento 108, que fala dos ministros da palavra, a igreja ela dá essa autorização para a presidência leiga da liturgia. Então, o que o o missionário de Semana Santa, o ministro da palavra, ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que está ou que é permitido dentro de uma celebração da palavra. O rito, por exemplo, do Domingo de Ramos, liturgia da palavra, a procissão de ramos, a bênção, a oração de bênção de ramos. Ele não vai abençoar a água, mas existe leva a água benta, ou existe oração de bênção leiga, né, que o leigo pode fazer da água. Na Quinta-feira Santa, ele pode lavar os pés, ele pode fazer o translado. Então, é uma celebração da palavra. No Sábado Santo, não tem batismo. Quem batiza é o padre, ou o diácono, ou o bispo. Então, não tem batizado. Mas ele pode fazer a oração sobre a água e depois a renovação das promessas batismais. Então, é a liturgia que o ministro da palavra pode fazer numa celebração da palavra, é o que ele vai poder fazer dentro da Semana Santa. Entendi. Muito obrigado. Pedro, você Oi. falou muito de tradição aí. O Ramo Bento, depois do Domingo de Ramos, que aí a gente tem uma cultura de trazer para casa, para acender quando está chovendo e tal. O que você fala sobre isso? São tradições, né? São as tradições com T minúsculo, mas que não fazem mal, que fazem, vamos dizer assim, fazem bem para o povo. Então, aqui a igreja ela não se posiciona contra, porque nem tem que se posicionar contra, né? O povo não precisa... Bom, entenda, deixa eu respirar aqui também. Quem preside a liturgia da igreja é o ministro ordenado. Mas pelo batismo, todos nós fomos feitos sacerdote, profetas e rei com Jesus. Nós podemos nos dirigir a Deus Pai em Jesus pela ação do Espírito Santo, né? Então, o que antigamente era feito só pelo sacerdote no Templo de Jerusalém, era só o sacerdote que se dirigia a Deus, com Jesus, todo batizado, uma vez que pertence ao corpo de Cristo, ele pode se dirigir a Deus. Lá nós celebramos os sacramentos, e no sacramento é só o ministro ordenado que faz, porque ele foi ordenado para agir na pessoa de Cristo, em persona Cristo. Mas todos nós podemos elevar a Deus preces, súplicas e ação de graças, ok? Então, essas tradições pequenas, né, essas traditio com T minúsculo, são os modos de oração que o povo faz na sua fé, na sua particularidade, no seu direito de elevar a Deus a sua prece. Entende? Então, aqui não tem nada de errado. Os ramos também são usados para fazer a cinza da próxima quarta-feira de cinza. Então, os ramos bentos no Domingo de Ramos deste ano são usados para a quarta-feira de cinzas do próximo ano. Então, não tem nada problemático aqui. Entendi. E quando você falava da bênção dos óleos, o óleo que é usado no batismo é um óleo especial ou é o mesmo dos catecúmenos ali, dos que você disse? Os três, batismo, enfermos e o
e a crisma, o óleo do crisma, eles são azeite, óleo de oliveira, né? Assim como era usado na época de Jesus, é na nossa. Então, é azeite. Só que o óleo do crisma, ele é misturado o bálsamo nele, o perfume, né? Então, eu não sei, lá no meu Instagram tem o óleo que foi usado, do crisma, que foi usado para me ungir, você vê que ele é verde. Ele é diferente, né? Não é aquele azeite. É por causa do perfume do bálsamo. Então, o óleo do catecúmeno dos enfermos é o azeite amarelo mesmo. O óleo do crisma, ele fica verde por causa do perfume. Então, o que tem que ser previsto é isso. Não pode ser, por exemplo, óleo de como é que chama? Esse que a gente usa para cozinhar, soja. Não pode ser óleo de soja, não. Tem que ser azeite, que é o óleo da oliveira, né? Que é o que Jesus, na época de Jesus, usava. Mas aí usa isso, né? No óleo do crisma se coloca o bálsamo, o perfume. Certinho, obrigada. Ô, Pedro. Tá me escutando? Tá um pouquinho Não tá baixo. dando para ouvir, não. Então, pode passar para frente aí. Alguém tem mais uma pergunta? Pode ficar à vontade, gente. Mais alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Bom, vejam que assim, alguém vai perguntar? Joel, tenta pegar seu foninho aqui, ó, onde tem o microfone, e pôr perto da boca. Aí talvez fica mais alto, se você quiser perguntar. Pode passar a bola aí, Laís, porque tá quase acabando. Não, pode perguntar. Ô Pedro, porque tem vários católicos aí, voltando na quaresma, fala que tem ou é de 40 ou é de 45 dias. Não, a quaresma são 40 dias, mas é como eu expliquei para vocês. Quarta-feira de cinzas, quinta após as cinzas, sexta após as cinzas, sábado após as cinzas. Então, a quaresma mesmo começa no domingo, no primeiro domingo da quaresma. Então, foi quarta-feira de cinzas, quinta, sexta e sábado, ok? Domingo da quaresma, inicia-se a quaresma. Se você contar, pega o calendário lá depois e faz a conta para você ver. Entre o primeiro domingo da quaresma, que é o domingo após a quarta-feira de cinzas, e a quinta-feira santa, dá 40 dias certinhos. Dá 40 dias certinhos. Porque a quaresma termina na tarde da quinta-feira santa. E ela começa no primeiro domingo da quaresma. As cinzas podem ser distribuídas na quarta-feira, que é o dia das cinzas, mas pode ser distribuída também na quinta, na sexta e no sábado. Por isso, quinta após as cinzas, sexta após as cinzas, sábado após as cinzas. Ok. Então, daria isso. Se a gente for contar assim de quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Então, daria 44 dias, né? Se for contar assim, é 44. Mas quaresma mesmo são uns 40 dias, entre domingo e a quinta-feira santa. Muito bem, pessoal. A Érica comentou mais no início como que a nossa igreja é bonita, né? Com todos esses ritos. Como viver e celebrar a morte, entrega e ressurreição de Cristo sem esses ritos. E isso se celebrar no mundo inteiro também é muito bonito, né? Eu, assim, claro, né? Eu falei, mas muito provavelmente eu deixei muita coisa para trás, muito detalhe, muita coisa que eu às vezes eu não atentei ou passou, né, despercebido, porque de fato são muitos detalhes, e detalhes bonitos, né? As tradições da igreja enquanto liturgia e as paraliturgias, que são
próprias aí do nosso povo, do nosso tempo, da nossa região, que também são muito bonitas e que estão aí para nos ajudar a viver a centralidade da fé. Então, seja a tradição com T maiúsculo, seja a tradição com T minúsculo, sempre nos leva para o mesmo caminho. Ô Pedro, só um comentário, é muito bacana essa explicação sua aí dos 4 dias, a quaresma começa no domingo, né, primeiro domingo, e dá os 40 dias certinho, porque eu já ouvi falar, até, eu não lembro se foi catequese, né, que tirava os domingos, eu lembro que falavam isso com a gente, sabe, tirava os domingos, por isso que dava 40 dias, não 44. Então, domingo não pode fazer jejum, enfim, já ouvi muito disso. Então, é interessante, porque a gente parar para pensar, às vezes pode dar os 40 dias, mas o certo mesmo é devido aos dias de comemorar, celebrar Pois cinza. Isso é uma complicação, né, de interpretação, porque aí você fala assim, a pessoa, mas domingo tira, porque é o domingo, não pode fazer jejum, mas o título do negócio é domingo da quaresma, primeiro domingo da quaresma. Então, não faz sentido, né? Não se canta glória, não se canta aleluia. Então, é o dia da vivência da espiritualidade. A espiritualidade da quaresma, na esmola, na oração e no jejum, deve ser vivida a quaresma inteira. Mas domingo não é dia de fazer jejum. Assim, quaresma é diferente, principalmente aquilo que a gente se propõe a fazer durante a quaresma inteira, né? São coisas totalmente diferentes. Agora, bom, teve um tempo aí que tinha um grupo que começou a fazer uma quaresma de São Miguel com jejum durante a Páscoa. Aí não dá. Aí não dá. O tempo do jejum e da coisa é quaresma. É lá, é aqui atrás. A Páscoa já é diferente. Então, assim, é só ajustar com aquilo que a igreja nos ensina e nos mostra, né? Verdade. Beleza, pessoal? Então, vamos. Pedro, seu microfone está fechado. Oi. Estão me ouvindo? Vamos fazer a oração final, então, para que Deus possa nos abençoar nesse início de Semana Santa, para que mesmo não podendo participar de forma presencial, que esse seja um momento de fortalecer a nossa fé e que o desejo aumente cada vez mais em nós de participar dos santos mistérios. Se ano que vem Deus nos dê a graça da vida e da participação, que a gente possa participar com mais fervor ainda. Claro, esse ano vamos participar na medida do possível, aquilo que a gente pode fazer, mas ano que vem, se Deus nos der essa graça, de participar com mais fervor, valorizando aquilo que é a tradição da igreja. Que Deus possa abençoar vocês também, enquanto este grupo de estudo, que se dedica, né, às pessoas que preparam, para que seja sempre um lugar de ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagrando a nossa vida, nossa vocação e essa Semana Santa, àquela que esteve sempre ao lado do seu Filho, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de Cristo para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria Santíssima, desça e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor permaneça sempre conosco. Demos graças a Deus. Amém. Muito obrigada, viu, gente? Todo mundo que esteve aqui para estudar, para partilhar. Muito obrigada de novo, viu? Por aceitar o convite. Nos vemos mais vezes por aqui. Se Deus quiser. Amém. É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigada. Obrigada, Pedro, e a todos que estiveram presentes. Tchau, boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Você acha que eu vou falar?